Crase nunca é demais e depois dessas 10 questões você vai acertar qualquer questão de crase. Bom, eu sou o Lucas, aqui está o meu nome, aqui está o meu Instagram, aqui está o meu canal no YouTube. Já me siga, já se inscreva aqui, meu contato, se você precisar falar comigo. Vamos aqui rapidamente fazer um teste sobre crase, 10 casos de crase. Vamos começar por crase diante de pronomes demonstrativos. Então vamos lá. A crase é o resultado da fusão da preposição a com o artigo definido a ou as, ou com os pronomes demonstrativos as, aqueles, aquelas e aquilo. Assinale a alternativa em que ocorre corretamente o emprego da crase com o pronome demonstrativo. Então, aqui nós estamos falando de crase com o pronome demonstrativo. E aí, qual é a resposta? Pausa o vídeo, tenta responder. Letra A. Referiu-se a aquele garoto. Por que cargas d'água esse A está separado? Não há essa separação. Quem se refere a alguém, a aquele garoto, mas o A aqui não é separado. Letra A já está errada. O acento grave ele vai ocorrer na contração da preposição a exigida pelo termo regente. Ou seja, não tem como você saber crase se você não souber regência verbal. Certo? Regência verbal. Letra B. Entreguei o documento à funcionária. Olha só, entreguei o documento. O documento aqui é o que? Um objeto direto. Porque quem entrega, entrega algo a alguém, certo? Então, entregar é um verbo transitivo direto e indireto. Então, eu tenho aqui ó, objeto direto e aqui objeto indireto, que é a funcionária. Mas eu não tenho essa crase aqui, por quê? Porque não se tem crase antes do essa, do pronome. Essa não tem crase. Beleza? Gravem bem isso. Isso aqui é pegadinha constante, tá? Então aqui, letra C. Falei a isto com cuidado. Não, que estranho. Isto também não tem crase. Não admite crase antes de isto e nem antes de essa. Certinho? Letra D. Não resistia a aquele pavor. Ok, não resiste a alguma coisa. Resistia a aquele pavor. Aqui a crase está correta. Deixa eu só arrumar esse certinho aqui, ó. Letra D, crase correta. Letra D é o nosso gabarito da questão número 1. Bom, fui a aquela loja, novamente separou o a aqui, ó. Quem vai a algum lugar mesmo, mas não precisa colocar esse a. O a vai contrair aqui junto do aquela. Então aqui está errado por ter esse a. A crase está correta, mas o a está errado. Gabarito letra D. Lembre-se bem, o acento grave ocorre na contração da preposição a exigida pelo termo regente, né? Quem não resiste a algo. Essa é a nossa resposta aqui da letra D. Com o pronome demonstrativo aqui, ele contraiu aqui. As opções A e E aqui, ó, A e E, separam o A, tá vendo? Não precisa separar esse A do pronome. Na letra B e na letra C, os pronomes esse e isso não aceitam crase. Olha quantas regras nós aprendemos aqui em apenas uma questão. Já vale a sua inscrição aqui no canal, já vale o seu joinha aqui no vídeo e me diga se você acertou. Beleza? Questão número 2, deixa eu ver se está enquadrada aqui para a gente poder ler tranquilamente. Questão número 2, trata-se de crase diante da palavra casa. A gramática estabelece regras específicas para a ocorrência de crase diante da palavra casa. Assinale a alternativa em que a crase foi empregada incorretamente, de forma incorreta, de acordo com a norma padrão. Então, eu vou procurar aqui um caso errado de crase diante da palavra casa. Bom, o que a regra nos informa? A regra informa que não há crase com a palavra casa no sentido de residência ou lar, certo? A crase só vai existir se eu tiver um termo especificativo. Beleza? Seguido de quê? O que especifica um adjetivo? Seguida de um adjunto especificativo. De quem é a casa? Casa de vigília, casa de pés, casa dos meus avós, casa dos meus pais. A crase vai acontecer aqui, olha só.
Chegamos à casa, eu e ela, perto das 9 horas. Qual casa? Né? Tá certo aqui, não tem crase. O funcionário dirigiu-se à casa de peças, ó, tá correto, ó, casa de peças. Está especificado o adjunto aqui, ó. Não é qualquer casa, é casa de peças. Então, se a casa está especificada, eu tenho essa crase, essa alternativa está correta. Chegamos à casa, eu e ela, perto das 9, casa que não está especificada, alternativa correta. Letra C. Assim que terminou o expediente, o diretor retornou à casa exausto. Qual casa? Casa que não está especificada. Qual casa? Alternativa incorreta e o nosso gabarito aqui, letra C. Letra D. Apenas fechou a noite, corria à casa de vigília. Está? Casa de vigília aqui, ó. Correto. Foi uma atitude nobre voltar a casa e pedir perdão à família. Aqui também está correto. Voltar a casa não está especificado, está sem crase. Está correto. É gabarito aqui da 2, letra C. Beleza? Então pensa assim. Se a palavra casa ela estiver especificada, eu vou colocar crase. Se não estiver, eu não coloco. Beleza? Então, a regra é clara. Questão número 3. Mais uma de crase, agora com a palavra bem interessante. Cai bastante a crase diante da palavra terra. Vamos lá. Em relação ao uso da crase diante da palavra terra, assinale a alternativa cuja frase e uso ou omissão do acento grave está perfeitamente correta, consoante as fontes gramaticais. Letra A. A noite já está embarcado e nem desce a terra para esperar a maré. B. Tanto eu quanto minha mulher já estávamos ajustados à terra e a gente de Portugal. Pausa o vídeo se você sabe a resposta e responda e venha ver o comentário. Letra C. Depois da tempestade no mar, os marujos finalmente chegaram à terra. Letra D. O avião aproximava-se de Roma quando o piloto avistou a terra. Letra E. O navegador prometeu que não desceria à terra até completar a missão. Pausa e tenta responder. Bom, a regra para a terra ela é bem simples. Ocorre crase com a palavra terra quando ela é seguida de uma especificação qualquer. Por exemplo, a terra e a gente de Portugal. Ó, olha a terra aqui, ó, sendo especificado. Então, aqui ocorre crase. Beleza? Porque crase, a terra aqui está sendo especificada. Não é ajustados à terra de quê? Terra de Portugal. A gente de Portugal. Beleza? Porém, a crase não ocorre antes da palavra terra quando ela estiver em oposição a mar e nem desce a terra para esperar a maré. Aqui ela não ocorre. Aqui não ocorre. Ó. Não tem, porque crase terra em oposição a maré ou a mar não se usa crase. Por isso, na alternativa A, C e E, a crase deveria ter sido omitida, pois quem está no mar desce a terra sem crase. Fechou? A, C e E não há crase. Fechou? Belezinha? Quando a palavra terra estiver em oposição a mar ou maré, não temos crase. Ó. Depois da tempestade no mar, os marujos finalmente chegaram à terra. Terra, oposição a mar. Navegador prometeu que não desceria a terra até a missão. Navegador, terra, com sentido de solo. Tranquilinho. Número 3, resposta letra B de bola. Número 4, crase facultativa. Agora cortou um pouco a página, vai ficar um pouco difícil de ler aqui, mas vai dar certo. 4. O uso do acento grave indicativo de crase não é sempre obrigatório ou proibido. Em certas condições, ele é facultativo. Assinale a alternativa que apresenta exatamente casos
em que a crase é opcional. Aí vamos ter as alternativas aqui, 5 alternativas, né? 5 alternativas. Antes de locuções adverbiais, formadas de palavras repetidas e verbos. Não. Antes de verbos, no infinitivo, crase é proibido, não é facultativa. Então, letra A aqui está errada, né? Palavras repetidas também não. Diante de palavras repetidas não tem crase. Aprenda aqui mais uma regra. A gramática ela estabelece apenas 2 casos de emprego facultativo da crase. Antes de nomes pessoais femininos, né? Como Maria, Júlia, por aí vai. E antes de pronomes possessivos. Seu, sua, tua, teu. Se não for isso, a crase não é facultativa. Então, só temos 2 casos de crase facultativa. Letra B. Antes de verbo, crase é o quê? Proibidas. Antes de palavra masculina, crase é proibida. Letra C. Antes de pronome demonstrativo, proibida. Aqui também não é facultativa, aqui é proibida. Antes de nomes personativos femininos e antes de pronome possessivo. Está aqui a resposta. São os 2 únicos casos em que a crase ocorre de forma facultativa. Letra E, antes de pronomes indefinidos, é proibido, tá? Olha como é fácil, olha que questão boa. A gente consegue responder e já aprender vários conceitos sobre crase. Bom, número 5. O vídeo vai ficar um pouco longo, 11 minutos, mas vale muito a pena que você vai aprender todos os tipos de crase com essas questões. Questão 5. Caso proibidos de crase. Regra geral. Assinale a alternativa em que a ocorrência da crase é explicitamente proibida pelas regras gramaticais. Quando que crase é proibida? Acabamos de ver alguns casos. Antes de verbos, crase. Antes de palavras masculinas. Fechou? Letra A. Ela era diferente desta humanidade a qual tem vergonha de pertencer. Letra B. Não basta a gente confessar-se a si mesmo. Letra C. À tarde deu um pulo no foro central. Letra D. Da janela da cozinha, as mulheres assistiam a cena. Pausa o vídeo, tenta responder que essa questão é muito boa. Vamos lá. Não ocorre crase antes de pronomes pessoais. Não basta a gente confessar a si mesmo. Ó, aqui não tem crase. As demais questões aqui, ó, estão corretas onde a crase é devida. Antes de locução adverbial à tarde. Beleza? Ó, aqui está correta. Estou escrevendo com o mouse, fica um pouco difícil. Diante do pronome relativo, a qual, na fusão com o verbo assistir também, da janela, as mulheres assistiam a cena. Assistia, quem assiste, assiste a cena. Aqui não é proibida, aqui é obrigatório. Ela era diferente da humanidade, a qual aqui também está correta. Beleza? Não basta a gente confessar-se a si mesma. Na letra B, a crase aqui é proibida. Tranquilo? Não ocorre crase antes de pronomes pessoais. Não basta a gente confessar-se a si mesma. Aqui não tem crase, crase aqui é proibida. Gabarito da 5, letra B de bola. Opa, ainda tem a letra I, aqui está um pouquinho separado. O criminoso vestia-se a Eduardo. E aí? Crase antes de nome masculino é proibido? É proibido. Porém, aqui está implícito, está escondido aqui, está subentendido a maneira de. Então, antes aqui, ó, o criminoso vestia-se à maneira de Eduardo VII. Então, aqui a crase está correta. Não decora. Se você só decorar que é proibido antes de nome masculino, você vai dar uma olhada para essa questão aqui e vai falar assim, essa aqui que é proibida, aqui está errado. Porque Eduardo é masculino. Ok, Eduardo é masculino, mas eu tenho implícito aqui, tenho escondido a locução à maneira de. Beleza? Então aí a crase aqui é obrigatória.
Questão de número 6. Deixa eu só ver se está enquadradinho aqui para vocês. Subir um pouquinho mais. Questão de número 6. Deixa eu ler a questão número 6. Leia a seguinte frase e preencha a lacuna. O novo professor do orfanato nunca foi chegado. Crianças. Levando em conta que o substantivo está no plural, crianças, e foi empregado sem o artigo definido, assinale a opção correta. Pausa o vídeo e tenta responder. Bom, segundo a gramática, não ocorre crase antes de nomes femininos no plural empregado sem artigo, beleza? O exemplo exato para preencher essa lacuna aqui é nunca foi chegado a crianças. Ó, crianças sem crase, sem nada. Por quê? Porque o substantivo aqui está no plural. Perfeito? Entenderam? Com a preposição a aqui está no singular, a palavra seguinte, criança, está no plural, é genérico, sem o artigo as. Então não há fusão, porque a palavra aqui, ó, aqui eu vou colocar só o a e não o a com crase, porque o substantivo está no plural e é genérico. Nunca foi chegado a crianças. Qual criança? Todas as crianças. Não está especificado, também não tem crase. Questão muito boa essa aqui. Bom, questão de número 7. Deixa eu enquadrar ela aqui. Vocês estão vendo até a opção D, mas ela vai até a E. Tem a E no finalzinho aqui, ó. Mas eu vou deixar assim para a gente responder. Depois embaixo para a letra E. A crase não ocorre antes de nome masculino. Opa, boa essa questão aqui. Já fizemos isso, né? Na alternativa, na questão 5. A crase não ocorre antes de nomes masculinos. Porém, há uma situação muito específica e excepcional em que o acento grave se justifica diante da palavra masculina. Assinale a frase em que isso acontece. Ó, já respondemos a questão 5, que tinha um exemplo desse. Viu como respondendo questões você consegue responder outras por tabela? Então, qual que é a alternativa correta aqui? Costumavam andar a cavalo pela propriedade? Não. Cavalo aqui é uma palavra masculina. Não tem crase. O escrivão redigiu o documento a lápis. Não, lápis é uma palavra masculina. É o lápis, então não tem crase. O jovem não tinha dinheiro e comprou o relógio a prazo. Não tem crase, porque prazo é o prazo, é masculino. Então, o cliente encomendou um prato de bife à milanesa, à moda milanesa, seja como você quiser. Resposta. Opa, não tá certo. Milanesa não é. A crase está correta aqui, não é masculino. Letra E. Embaixo apareciam calças listradas e vincadas a Eduardo VII. Mesma coisa. Aqui está implícito a palavra a maneira. Resposta da 7, letra E. Vamos recapitular aqui. A crase se justifica com palavras masculinas apenas quando expressões claras ou subentendidas indicam moda ou maneira. A moda de, a maneira de, como nós vimos aqui no caso da letra E. Nesse exemplo, né, calças vincadas a Eduardo VII, o acento da crase é obrigatório, porque fica subentendido aqui a maneira de Eduardo. Tá? Nas demais frases aqui, a cavalo, a lápis, a prazo, são termos masculinos genéricos, sem subentender a palavra moda, portanto, não deve ter crase. Fechou? Questão número 8. Locuções femininas. Deixa eu ver se está enquadrado. Locuções femininas. As locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, formadas por substantivos femininos com a tarde, a proporção, que, a força de, etc., recebem o acento grave. Qual das alternativas abaixo apresenta um erro por não aplicar essa regra corretamente? Então eu quero saber onde é que tem locução adjetivo feminino aqui de forma incorreta. Pausa a questão e tenta
responder. Vamos fazer mais rápido, tá ficando muito longo o vídeo. A locução prepositiva à espera de, ela é feminina e deve receber o acento da crase. Tranquilo? Tranquilo? À espera do resultado. O rapaz permaneceu calado à espera do resultado. Aqui deveria ter crase. Bom, a ausência de crase na alternativa C configura um erro, né? Então o restante aqui estão todas corretas. O réu faltou e acabou sendo julgado à revelia. A revelia tem crase, está correto, são uma locução adverbial. Saíram às escondidas, também é uma locução, também tem crase, correta. À medida que, também tem crase, é uma locução correta. O empregado venceu na vida à custa de muito trabalho, também está correta. A única que não está correta aqui é à espera, né, que precisava ter crase, por ser uma locução feminina. Esqueceram da crase, questão 8 está errado. Bom, questão 9, crase diante de palavra repetida, muito bom. Muito boa essa questão, muito bom esse tema. A gente vai ver aqui. Nas locuções adverbiais constituídas de palavras repetidas e nas locuções indicativas de instrumento, a gramática estabelece a ausência da crase. Assinale a alternativa que cumpre corretamente essas exigências. E aí? Pausa o vídeo e tenta responder. O que a regra diz? Né? De acordo com a gramática, a crase não ocorre em locuções adverbiais de palavras repetidas, né? Frente a frente, cara a cara, gota a gota. Nem ocorre crase antes de locuções e expressões indicando instrumento. Por exemplo, fechou um cabaré a faca. Logo, a única frase isenta de erro aqui pelo excesso é a letra. Deixa eu dar uma olhada. Face a face, não. Fechou o cabaré a faca. Tchu, tchu, tchu. Aqui. O remédio foi administrado gota a gota, não. O assassino referiu a faca aqui, não. Numa conversa tensa, cara a cara, também não. Deixa eu ler esse enunciado. Nas locuções adverbiais constituídas de palavras repetidas e nas locuções indicativas de instrumento, a gramática estabelece a ausência da crase. Ah, beleza. Corretamente é aqui na 9, letra B de bola. Fechou o cabaré, a faca, porque faca aqui é instrumento. Última questão, questão número 10. Depois dessas questões, tem os gabaritos comentados aqui, se vocês quiserem dar uma olhada no gabarito para ver as explicações. Vou deixar o link aqui abaixo, mas o bom é responder sem ver a resposta. Tá? Antes responde, depois corrige, igual nós estamos fazendo aqui, para aprender de verdade. Questão número 10. Pausa o vídeo e tenta responder. Que é a questão número 10. Opa, caiu o microfone aqui. Sobre a crase diante do pronome, de pronomes pessoais de tratamento, assinale a alternativa cuja a frase obedece perfeitamente à norma culta. Letra A. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que as ordens foram cumpridas. Não tem crase diante do pronome Vossa Excelência. Letra B. O gerente entregou a medalha a Vossa Senhoria, também não tem crase. Referiu-se à senhora, também não tem crase. A carta foi remetida. A carta foi remetida diretamente a ela, não tem crase. Sobre a crase, perguntas pessoais, também assinar nativo cuja frase obedece perfeitamente. Não. Essa questão está errada, porque a ela não tem crase. A qualquer também não tem crase. Senhora é facultativa. Essa questão aqui está anulada, tá? Diante de Vossa Excelência não tem. Não tem crase. O gerente entregou a medalha a Vossa Senhoria. Também não. Aqui tem crase. A senhora, senhorita é um caso em que pode ter crase.
Ah, ela não. O gabarito tá incorreto aqui, tá? Anula a questão 10 anulada. Muito confuso quem fez essa questão aqui. Não gostei, misturou conceitos, está errado. Beleza? Você percebe que você sabendo a regra, você consegue até anular uma questão, como nós fizemos aqui na questão número 10. Então, gostou desse vídeo? Aprendeu sobre crase? Inscreva-se aqui no canal, inscreva no nosso Instagram, me segue lá, para a gente poder aprender cada dia mais sobre língua portuguesa para concurso. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.